Você já se perguntou por que, mesmo tendo acesso às melhores estratégias e ferramentas, algo parece travar o seu caminho ali rumo ao seu sucesso? Eu me pergunto isso todos os dias. Você é um profissional ou empresário de alta performance, sempre buscando uma excelência, mas no fundo sente que algo interno ali insiste em sabotar cada um dos seus passos. Qual deve ser o segredo para que você finalmente pare de se sabotar? Hoje eu vou te mostrar que se sabotar não é o seu destino final, mas é uma oportunidade de transformar um comportamento muito comum em resultados concretos, em que você consegue fazer muito mais em menos tempo, eliminando o que quase ninguém percebe, o que rouba o seu tempo. Fica comigo até o final do vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você encara seus desafios diários para manter ou se desenvolver como um profissional de alto nível. Pessoal, hoje a gente vive numa sociedade que ela valoriza extremamente a produtividade. A produtividade ela é exaltada. Só que a produtividade, ela ser exaltada, ela pode ser exaltada de uma forma correta. As pessoas podem, por exemplo, achar que elas ocupadas estão sendo produtivas, o que a gente sabe que não se registra na realidade. Então, o sucesso hoje, as pessoas olham como algo que foi feito muito rápido, não como um processo, não como uma jornada, digamos assim. A gente tende a acreditar que aquela pessoa que teve um sucesso, que está ali ocupando um cargo mais alto, ou é um empresário que está conseguindo faturar bem, aquela pessoa ela teve um processo até chegar ali. Não foi da noite para o dia. É claro que tem algumas pessoas que conseguem isso da noite para o dia, mas a mudança real mesmo, ela é um processo. O que acontece da noite para o dia é uma decisão de escolha, tá? Isso acontece de fato. Você decide, eu não serei mais assim, ponto final. No dia seguinte você não é mais assim. Assim como? Assim preguiçoso, assim disperso. É claro, você vai ter que lutar contra a dispersão, por exemplo, mas de qualquer maneira você tomou uma escolha, você decidiu que você não seria mais daquele comportamento ruim que você apresentava. Beleza. O que impede então a gente de alcançar os nossos objetivos? Não vai ser uma falta de estratégia, nem falta de ferramenta. Aqui nesse canal você encontra um monte de coisa falando sobre ferramentas que você pode usar e muitas outras pessoas falam sobre esse mesmo assunto também. Então, na internet esse conhecimento está disponível. O que acontece então? Por que a gente tem um entrave para buscar o nosso sucesso? E existe um inimigo que ele é silencioso, que se chama autossabotagem. Você se sabota. Ah, mas isso é normal. Não, não é normal. Acontece e normalmente a gente não percebe porque aquilo ali começa a ficar dentro da nossa vida. É uma coisa que você se acostuma tanto que você acredita que é normal alguns comportamentos. E isso está prejudicando a sua produtividade. Por exemplo, num ambiente que você é incentivado a ter alta performance, todos os ambientes são assim. Não, tem ambiente que não tem tanto esse incentivo, mas, por exemplo, onde que você vê um incentivo à alta performance? Em profissionais de venda, você vê aquela coisa, tanto que tem aquela coisa do coach, né? Do profissional de venda que precisa ter aquela energia para poder fazer uma venda, porque sem energia você não consegue fazer a venda, de fato. Então, em ambientes de alta performance, você é constantemente provocado a superar metas. E aí você começa a desenvolver em si padrões de autocrítica e perfeccionismo. Porque se não tiver tão perfeito, você não faz. Eu vou dar um exemplo. Tem uma máxima nas vendas que se você fosse cortar lenha, você passaria ali, se você tivesse 10 horas para cortar uma lenha, você ficaria, sei lá, 6 horas afiando o machado e 4 horas cortando a lenha. Eu não sei bem se é bem essa regra, mas é mais ou menos assim. Você passaria mais tempo afiando o seu machado do que efetivamente executando a tarefa. O problema aqui, quando você fomenta uma autocrítica e um perfeccionismo, você nunca vai achar que seu machado está suficientemente amolado.
afiado, entende? E aí você critica tanto aquilo que aquele perfeccionismo te trava. E aí o nosso cérebro, ele vai reagir de uma forma que ela é muito comum, que ela é a forma do estresse. Você começa a ficar estressado, porque aquilo ali não chega numa coisa que você gostaria de ter resultado. E isso vai reforçando esse comportamento seu, que é um comportamento limitante, é um comportamento que, eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho meu machado ainda afiado, eu não estou bom o suficiente. E é claro, além desse gatilho do estresse, ele causa outros sintomas. O estresse em si causa outros sintomas, que são, na maior parte das vezes, silenciosos também. Você não consegue perceber isso se não estiver muito atento e conhecer de fato. Você pode, por exemplo, até achar que trabalhar menos e descansar mais é uma solução para o seu estresse. E por que te falaram isso? Não necessariamente porque você sabe disso. Mas se você fizer isso sem uma estratégia, ou entender se realmente esse é um problema, você pode causar o efeito oposto. Você vai ficar cada vez mais estressado. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre como você consegue usar o estresse ali ao seu favor. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui na tela. Então, se você quiser saber, vai lá e assiste. Beleza, pessoal. Então, você começa a perceber que toda vez que existe uma hesitação, uma dúvida, e aqui, quando você se coloca em segundo plano, e aí quando eu falo isso, colocar em segundo plano é você não dá a ordem correta para as coisas, você vai acabando priorizando coisas que não são diretamente ligadas ao seu resultado, você acaba cedendo espaço para esse ciclo de autossabotagem que vai minar as suas conquistas. E do mesmo modo que hábitos eles podem ser criados, eles infelizmente também podem ser destruídos pela sua própria mente. Você criou um padrão, você criou um processo ali às vezes, mas vamos supor que você não tenha uma certa constância. E aí você falha esse processo hoje. E aí a sua mente destrói o restante do processo. Por quê? Você fala, já falhei mesmo, então dane-se, agora já era. E aí você deixa isso aí correr, entendeu? Esse é um problema. Você começa a destruir um hábito que você antes tinha criado, e era um hábito bom, você começa a destruir ele pela sua própria mente. Nada efetivamente diz que aquele processo ele é um fracasso porque você não conseguiu concluir ou falhou eventualmente em algum momento. Uma outra coisa que acontece é você saber as coisas que você precisa fazer, mas você não faz por escolha. E às vezes essas escolhas elas são mínimas. Por exemplo, e aqui, para quem está mais familiarizado, a gente está falando da assídia, especificamente. O que é isso? A assídia, ela remete à preguiça. A preguiça é você sabe que tem que fazer, mas você não faz. E aí a assídia, ela entra como você sente um prazer em não fazer o que você deveria fazer. E aí você começa a fazer outras coisas. Por exemplo, você vai começar a fazer um relatório. Você tem que entregar um relatório lá para a sua liderança. Não, mas eu preciso tomar um café. Mas eu preciso responder uma mensagem aqui no WhatsApp. Mas eu preciso pagar uma conta. Então você começa a fazer várias coisas que não é o seu dever naquele momento presente. E isso é um problema, porque você começa a repetir esses padrões de comportamento. E isso é um ladrão de seu tempo e da sua produtividade, consequentemente. Então, nesse momento, você percebe que o problema ele se torna mais claro, ele ganha uma clareza maior. Enquanto que a gente luta para aumentar a produtividade, você vai permitindo que esses comportamentos internos, essas crenças internas limitantes de que você precisa ser bom, melhor o suficiente para colocar o negócio em prática, ele impede você de agir com segurança e confiança. E quando você não age com segurança e confiança, você simplesmente não consegue concluir as atividades. Se um vendedor, principalmente um vendedor que foi o exemplo que eu citei aqui mais cedo, ele vai para uma venda inseguro, pode ter certeza que ele não vai fechar essa venda. Não vai, porque a venda
quem está comprando precisa se sentir confiante e seguro de que aquela pessoa está oferecendo para ela uma solução que vai resolver o problema. Entende? Então, você precisa realmente olhar para isso e fazer um exame das suas ações, dos seus dias, né? E onde que estão esses pontos onde você começa a se sabotar sem perceber. E você só consegue perceber isso no momento que você fica atento. Eu, por exemplo, sei exatamente como que é sentir esse peso interno. Já aconteceu. Houve um tempo que eu trabalhava e eu estava em vários projetos desafiadores. E eu buscava excelência nesses projetos o tempo todo. Só que eu me via travado por dúvida e insegurança. Tem mais uma coisa aqui que eu poderia fazer. Dava para fazer dentro do processo? Dava. Mas eu não tinha confiança, não tinha conhecimento suficiente. Eu falava, não quero pegar, não vou fazer. Tem outros aqui que eu preciso dar atenção. E às vezes eu estava perdendo uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, de mostrar o quão eu conseguiria impactar talvez ali e buscar uma promoção, buscar um crescimento do salário, por exemplo. O perfeccionismo, ele me impedia de tomar decisões rápidas e eu acabava perdendo essas oportunidades por medo da falha. E essa é uma questão que não é, de fato, você precisar ter um plano específico ou seguir uma técnica específica, apesar de que isso é importante. Mas era algo mais profundo, é algo que fica ali enraizado mesmo, algo que você está dentro de você e você não consegue perceber porque você não parou para analisar. E quando isso acontece, você está ignorando os sinais do esgotamento mental, que não é só perigoso por si só. Ele pode destruir o progresso da sua carreira sem que você perceba. E eu falo isso porque eu já vi várias pessoas que entraram em empresas e estavam há 10, 15, 20 anos ocupando o mesmo cargo. Era um cargo operacional e ela estava lá. Ela era muito boa no que ela fazia. Muito boa, referência. Mas ela não conseguia progredir, ela não conseguia caminhar na carreira. E era um problema dela necessariamente? Não, às vezes era porque ela realmente não teve a instrução necessária para que ela pudesse fazer aquilo. Então, destruir a sua carreira sem que você perceba. E se você não dá importância para esses alertas, que o seu corpo ele começa a enviar, você começa a perceber ali, chega um momento que a exaustão ela vai tomando conta. E aqui eu estou falando de pequenas coisas, às vezes dor de cabeça, perda de memória, algumas coisas desse sentido. E aí daqui a pouco você perde a vontade de trabalhar, sua produtividade cai, e você entra num ciclo de frustração e arrependimento, porque você começa a tomar decisões ruins e você começa a se arrepender dessas decisões porque você tem consciência de que aquela decisão é ruim. Porque você não consegue mais fazer uma coisa que antes para você era natural. A autossabotagem ela pode ser a porta de entrada para esse colapso. E se você acha que isso não pode acontecer com você, você precisa assistir um outro vídeo meu. Nele eu mostro exatamente como o esgotamento mental ele se acumula e vai destruindo aos poucos a sua paz. E é das pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas que você mais ama. O link vai estar aqui na descrição, mas antes fica até o final desse vídeo para você entender como evitar o erro da autossabotagem. Bom, para a superação da autossabotagem e para a superação de um perfeccionismo, que era um perfeccionismo que estava me sabotando, foi preciso muita reflexão e um trabalho interno para reconhecer que aquele comportamento ele estava sendo o maior obstáculo para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse me desenvolver. E essa é uma resistência interna. Você, como ser humano, nós como ser humano, nós temos a tendência de permanecer no mesmo lugar. A gente não gosta de mudança. Eu mudo, é tranquilo para mim. Beleza, mas isso normalmente vai contra o seu instinto. Você gosta de algo mais estável. Nós gostamos de algo mais estável. Nós gostamos mais de ordem. Então, fazer migrações
não é algo natural para a gente, né? Fazer mudanças não é algo natural. Então essa resistência interna, ela é muito poderosa. Mas eu já dei uma dica aqui, né? Apesar de que eu não gosto de ficar falando de dica aqui, mas eu já dei uma pista aqui para vocês de que ela é superável. Você consegue resistir a ela, você consegue encarar ela de frente. Essa vontade de permanecer no mesmo lugar. Entende? E essa experiência de você encarar esses seus demônios, essas suas mazelas, ela transforma a sua maneira de pensar. Porque quando você olha para isso, você sabe que você tem um potencial grande, afinal você é um profissional de alto nível, você também sabe que você consegue superar esses desafios. Agora, para por um momento e imagina o impacto que seria na sua vida quando você começa a romper com esses padrões autossabotadores. Você não só vai aumentar a sua produtividade, mas você também ganha uma clareza mental que ela começa a transformar a sua própria realidade ali. Por quê? Você começa a ver os resultados na prática, que eram os resultados que você não estava conseguindo ver. Você estava conseguindo ver só fracasso, basicamente. Então, quando você tem essa autossabotagem superada, você passa a agir com mais confiança e com mais foco. E isso, o que é? Você traduz isso, né, para uma eficácia maior dos seus projetos. Você traduz isso para uma redução do desgaste emocional, porque você está tendo ali uns resultados que são positivos, digamos assim. Você não está entrando num ciclo de autossabotagem. E você consegue conquistar uma verdadeira harmonia para que você consiga lidar com essas adversidades que aparecem eventualmente na sua vida. Essas adversidades, eu digo que você começa a ficar se colocando limites. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas por causa de fulano, ciclano, beltrano, eu preciso dessa informação. E você não age como um maestro daqueles resultados que você poderia ter. Então, quando você supera a autossabotagem, você consegue ganhar essa possibilidade. Entende? E aí você transforma os seus resultados em coisas palpáveis. E aí ela para de ser um número, ela para de ser uma meta batida. Vai muito mais além de uma meta batida. Bater a meta é importante, mas vai muito mais além disso. Vai saber do que você é capaz, saber do que você pode entregar, tá? Então, pessoal, isso vai começar a refletir nas qualidades das suas relações, da sua saúde corporal e da sua saúde mental, principalmente. Uma outra coisa interessante aqui é como você se orienta no mundo, que é o seu sentido de propósito. Você sabe que aquilo ali te prejudica, sabe que aquilo ali prejudica o seu sentido e as suas orientações. E aí você escolhe, você sabe que aquele comportamento de autossabotagem ele pode prejudicar e muito a sua vida. E quando você alinha a sua mente com a visão de crescimento, os benefícios eles começam a crescer nas demais áreas da sua vida. Nos relacionamentos, na comunidade. O relacionamento, eu falo todo, né? Seja com esposa, marido, seja com o chefe, seja com os funcionários, você vê uma melhoria, você se sente melhor, você não fica com aquele estado angustiado o tempo todo. Entende? Então, quando você começa a superar isso, você realmente entra num ciclo muito melhor de crescimento, ao invés de um ciclo que seja de autossabotagem, de fato. Beleza? E agora, pessoal, se você está aqui comigo até esse momento, eu imagino que você está querendo saber como que supera a autossabotagem. Eu já falei várias vezes aqui durante o vídeo, mas eu vou compartilhar com vocês um conjunto de ações práticas aqui, mais práticas, bem práticas na realidade,
que a gente pode transformar esse inimigo que a gente tem em comum numa ferramenta de evolução, porque a autossabotagem, ela nada mais é do que algo que vai te conduzir para o crescimento. É um desconforto que você precisa sentir para que você cresça, para que você se desenvolva, tá? Então, o primeiro ponto, eu acho que vai ser meio óbvio para vocês, mas ele é importante. Conhecimento e conscientização. Você começar a observar os seus pensamentos, identificar os momentos em que a dúvida e o medo eles vão aparecendo, né? Mantenha um registro diário disso. Faça um mapa ali dos seus gatilhos mentais. Nossa, fiquei irritado por causa de A mais B mais C. Isso vai permitir que você enxergue padrões e entenda de onde vêm as limitações. Tá? A a reestruturação de crenças limitantes. Você tem ali um certo padrão de comportamento. Você vai questionar esse padrão de comportamento. Por que será que você acredita naquilo? Porque isso é fundamental para você. Para que você transforme aquelas narrativas destrutivas em crenças e narrativas fortalecedoras. E um exercício para você poder fazer isso, para você conseguir fazer isso, é exercitar a contemplação. Que você vê isso em vários pensadores, em vários executivos de alta performance, que eles separam um tempo para que eles contemplem, para que eles parem um pouco para pôr em ordem os pensamentos. E aí, nesse momento, você começa. Isso é uma crença limitante. Crença limitante, pessoal, aqui eu estou falando justamente do eu não consigo, eu não posso. Você dá uma desculpa e no final você acaba não fazendo o que deveria fazer. Um outro ponto é você ter certos rituais de produtividade no seu molde. Você, por exemplo, criar um mapa da evolução pessoal que vai além dos seus hábitos superficiais. Você vai organizar o seu dia, vai planejar algum momento ali de desestresse, de descompressão, vai revisar as suas ações e você vai integrando as suas reflexões e vai entendendo de fato o que são as suas motivações. Isso você vai separar ali 10 15 minutinhos mesmo para fazer isso, certo? E no final é importante a revisão e o ajuste. Você mapeou a sua evolução pessoal e aí aqui você vai revisitar e você vai ajustar. As transformações profundas, elas exigem um monitoramento. É preciso você ver que você está melhorando. Você tem que sentir isso. Do ponto de vista de não só sentir, mas você tem que constatar isso. As pessoas que você trabalha ali ao seu entorno, você precisa ouvir com clareza para aceitar os feedbacks que você receber, os retornos que você receber, para que você possa trabalhar essas melhorias. Então, a revisão e o ajuste constante e, eventualmente, mudar de rota. Por exemplo, os grandes empresários, eles não têm medo de fazer algo e errar. Mas eles vão lá, eles erram, mas eles corrigem. Eles fazem a correção da rota no momento correto. É claro, você vai ter que ter uma bagagem para você entender qual é o momento correto, tomar a decisão no momento certo. Isso é um desenvolvimento de uma virtude. E a evolução ela é um processo contínuo, ela é um processo que você vai se flexibilizando e se adaptando. E cada vez que você tem ali um desafio, um obstáculo, ela é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Beleza? E aí, pessoal, eu tenho certeza, na hora que você começa a colocar essa clareza, fazer algumas dessas práticas aqui, você fala, meu tempo é curto, eu não consigo fazer tudo, começa aos poucos, faz uma, depois acrescenta outra, porque quando você começa a planejar essas pequenas vitórias, você começa a entrar, de fato, num processo onde a sua produtividade ela vai aumentar cada vez mais. Beleza? E aí você começa a eliminar esses limites que você criou em você mesmo. E essa jornada de um profissional que você vai criar,
ela é uma jornada que vai te levar a executar e ser o profissional extraordinário que você está destinado a ser. Não esse profissional que se sabota o tempo todo. Beleza? Para resumir, o que a gente conversou hoje, nós falamos sobre o inimigo silencioso, que é a autossabotagem, que muitas vezes impede a gente de alcançar os nossos resultados extraordinários mesmo. E ainda mais que você aqui que está me assistindo é um profissional de alta performance. Nós discutimos a importância do autoconhecimento, a maneira, formas de você reestruturar suas crenças limitantes e além de apresentar ali os passos práticos para que você possa transformar a sua produtividade fazendo mais em menos tempo. Se você se reconhece em algum desses padrões, saiba que a mudança começa com a decisão de olhar para dentro e transformar a sua própria narrativa. Eu já estive nesse caminho e eu posso afirmar, a superação está muito mais próxima do que você imagina. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda numa caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar me acompanhando aqui, os meus vídeos no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, fazendo mais em menos tempo, auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida do trabalho. Se você busca essa alta performance, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.